Dizer, não, o início da Idade Média não aconteceu, é muito surpreendente, pelo menos. Vai contra tudo que normalmente se sabe e desafia a honestidade do historiador. A ideia de como o tempo passa, incluindo a capacidade de prever o que pode acontecer no futuro e lembrar do que aconteceu no passado, é uma das coisas mais difíceis de entender para as sociedades. Contar histórias sobre o passado é algo que as pessoas começaram a fazer tarde, quando já se sentiam parte de um grupo com uma história conhecida. Esse grupo escolhe quais momentos devem ser lembrados com orgulho ou vergonha. Mas alguns historiadores alemães têm uma ideia interessante. Eles sugerem que a Alta Idade Média poderia ser mais curta do que se pensa, talvez faltando uns 300 anos no meio do período tradicionalmente registrado. Eles pensam que os anos de 614 a 911 talvez nunca tenham acontecido. Se estiverem certos, muitas coisas que pensamos que aconteceram nesse tempo podem ser inventadas. Isso significaria que os eventos que achamos que aconteceram nesses séculos nunca realmente aconteceram. Eles foram adicionados ao calendário muito tempo atrás, seja por engano, por interpretação errada de documentos ou por falsificação intencional por pessoas que queriam mudar a história. Os prédios e objetos que dizemos serem daquela época podem, na verdade, ser de outros tempos. Certos historiadores acreditam que há muitos documentos falsos da Idade Média. Alguns desses documentos foram criados pela Igreja Católica Romana muitos anos antes de serem realmente importantes, e só mais tarde foram aceitos pela sociedade medieval. Isso levanta a questão de como esses falsificadores teriam conseguido prever o futuro com tanta precisão, ou se houve algum erro nos cálculos das datas. Essa foi a primeira pista que chamou a atenção do historiador Herbert Illig. Ele se perguntou por que a Igreja teria falsificado documentos centenas de anos antes de serem úteis. Então, ele e seu grupo começaram a examinar outras falsificações de séculos passados e perceberam que havia problemas com as datas. Isso os levou a investigar como o calendário gregoriano foi criado, o que revelou ainda mais inconsistências. De acordo com essa teoria, em 1582, o Papa Gregório XIII introduziu o que chamamos de calendário gregoriano. Ele basicamente corrigiu o antigo calendário juliano de Júlio César, que já não estava certo em termos astronômicos. O Papa Gregório calculou que o calendário juliano estava atrasado em 10 dias devido a um erro de cerca de 10,8 minutos por ano. Mas, segundo Herbert Illig, em vez de 10 dias, deveriam ter se acumulado 13 dias de diferença ao longo dos 1627 anos desde o início do calendário juliano. Um erro de 10 dias levaria a apenas 1.257 anos de diferença. Se considerarmos que o calendário juliano foi adotado em 45 a.C., subtrair 1.257 de 1582 não nos leva a 45 a.C., mas a 325 depois de Cristo. Em outras palavras, mais de 3 séculos parecem estar faltando. Então, Illig e seu grupo de historiadores buscaram por outras lacunas na história e, com todos os dados levantados, chegaram à conclusão de que, em algum momento, o calendário civil foi estendido em 297 anos sem que o tempo real tenha passado. Isso significa que todos os eventos relacionados a esse período, incluindo a existência do grande Carlos Magno, foram fabricações de documentos falsificados. Mas quem teria interesse em falsificar tantos documentos? E por que essas pessoas precisariam de um período de tempo fantasma de 300 anos? Para os historiadores, há 2 hipóteses. Otto III, o Sacro Imperador Romano Germânico, não teria vivido por acaso por volta do ano 1000 depois de Cristo. Ele mesmo estabeleceu essa data. Ele queria governar nesse ano porque se encaixava em sua crença no milenarismo cristão. Ele e seu amigo Gerbert de Aurillac, mais tarde Papa Silvestre II, que viveram cerca de 700 anos após o nascimento de Jesus Cristo, nunca haviam contado os anos depois de Cristo. Talvez sem perceber seu erro e sem intenção de falsificar,
Eles definiram um ano especial como 1000 depois de Cristo. Como resultado, os cronistas tiveram que inventar 300 anos de história para preencher os períodos vazios. Uma ótima oportunidade para dinastias e reis. Eles puderam planejar o futuro como se estivessem construindo o passado, e isso aparentemente aconteceu. Otto III interpretou Carlos Magno como o herói modelo que ele próprio queria ser. Supostamente, ele, ou as gerações futuras, delinearam a história de Carlos Magno e criaram essa imagem de toda a vida. Constantino VII de Bizâncio. Constantino liderou uma grande reescrita da história bizantina. O historiador alemão Peter Schreiner explicou como isso aconteceu. A partir de 835 d.C., os monges começaram a reescrever todos os textos escritos em letras gregas maiúsculas em uma nova forma de escrita, conhecida como minúscula. Schreiner sugere que cada texto foi reescrito apenas uma vez e os originais foram destruídos. Isso significa que todos os textos existentes da principal cultura da época foram completamente alterados ou reescritos em uma nova forma de escrita em menos de 2 gerações, ou talvez até mais rapidamente, tendo tido acréscimos de invenções, segundo acreditam. Não é tão importante entender por que o imperador Constantino VII fez isso. O que importa é mostrar que uma ação de reescrever e falsificar ocorreu. Se isso aconteceu em Bizâncio, poderia ter acontecido em qualquer outro lugar também. Além disso, Teofânia, mãe de Otto III, veio de Bizâncio e era parente do imperador João I Tzimices, que reinou de 969 d.C. até 976 d.C., descendente da mesma dinastia de Constantino VII. Muitos historiadores ao redor do mundo criticaram a ideia do tempo fantasma. Para a maior parte dos estudiosos, a hipótese não faz muito sentido e não ganhou muita aceitação, embora não necessariamente vá contra as crenças populares. Entre as alegações que refutam a teoria, se encontra o fato de que a correção de 10 dias feita por Gregório XIII não foi para alinhar o calendário com o de Júlio César, mas sim ajustá-lo às regras utilizadas para o cálculo da data da Páscoa estabelecidas no Primeiro Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C. Se Carlos Magno e toda a dinastia carolíngia fossem inventados, a história do resto da Europa durante o mesmo período teria que ser inventada também, incluindo a história da Inglaterra anglo-saxônica, do papado e do Império Bizantino. O tempo fantasma também abrange a vida de Maomé e a expansão islâmica nas áreas que antes eram do Império Romano Ocidental, como a conquista da Península Ibérica Visigótica. Essa história também teria que ser inventada ou drasticamente alterada para se ajustar. Além disso, teria que ser conciliada com a história da dinastia Tang da China e seu contato com o mundo islâmico, como na Batalha de Talas. As observações astronômicas antigas, especialmente os eclipses solares citados por fontes europeias anteriores a 600 d.C., quando o tempo fantasma teria distorcido a cronologia, concordam com a cronologia normal e não com a de Illig. Além disso, há outros eventos específicos, como um eclipse relatado por Plínio, o Velho, em 59 d.C., que tem datas confirmadas e não se encaixam na hipótese do tempo fantasma. As observações durante a dinastia Tang na China e o cometa Halley, por exemplo, também são consistentes com a astronomia atual, sem a necessidade de adicionar o tempo fantasma.